Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje a gente está em um lugar um pouquinho diferente do que o nosso estúdio que vocês já estão acostumados, mas é por uma causa muito importante e especial. E a gente está aqui hoje na Fundação Maria Luísa Oscar Americano para falar sobre um assunto muito importante, os 200 anos da Constituição Brasileira. E aqui na Fundação, a gente tem aqui ao nosso lado, né, Paulo, uma gravura especial aqui. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre essa gravura? Posso. Essa gravura é uma das peças aqui que compõem o acervo da Fundação e nós temos o Dom Pedro com a filhinha dele, a Dona Maria da Glória, e aqui ele está com um porte muito marcial, segurando uma espada, onde ele está prometendo com esse simbolismo todo proteger a Constituição que ele deu ao Brasil, que está aqui. Ao mesmo tempo que ele está apontando que ele também vai proteger esta aqui que a filha está segurando, que é a Constituição que ele deu para Portugal. Então ele outorga uma Constituição para o Brasil e uma Constituição para Portugal. Ele vira também rei de Portugal em 1826, ele dá a Constituição e abdica em nome da filha. Então aqui a gente tem todo esse simbolismo dele dando essas duas constituições ao mesmo tempo que ele jura defendê-las. É esse o simbolismo todo. Que bacana, né? E a gente falando aí de Constituição, o Dom Pedro, ele meio que escreveu a primeira Constituição, ele foi um dos responsáveis, ele é o responsável por essa de 24 existir, porque ele fecha a Assembleia Constituinte em 23. Na verdade, ele convoca uma Assembleia Constituinte para que o Brasil tenha uma Constituição separada de Portugal, ainda antes da separação política. Antes do 7 de setembro, ele convoca deputados para o Brasil para fazer essa Constituinte que vai se reunir no começo de 23 no Rio de Janeiro. Só que essa Constituinte ela entra em atrito com o imperador e com o exército. Há muitas questões envolvendo o antilusitanismo, então eram deputados brasileiros que não queriam saber dos portugueses, só que a gente tinha um português que estava governando o Brasil nessa época, e você tinha portugueses que tinham passado para o lado dos brasileiros e faziam parte do exército brasileiro. E eles queriam expulsar todo mundo, era uma coisa complicada, o Rio de Janeiro estava pegando fogo por causa desse antilusitanismo, e aí isso acaba levando, entre outras coisas, ao fechamento da Constituição, da Constituinte. Que na noite da agonia, em novembro de 1822, ele manda o exército fechar, tem um ato autoritário do imperador, onde ele dissolve essa Constituição, na ponta de armas, né, apontando armas para os deputados. E aí ele jura que ele vai dar uma Constituição melhor para o Brasil. Então ele convoca um Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado, junto com ele, eles pegam o projeto dessa Constituinte de 23 e reorganizam ela. Para a gente ter uma ideia, ela é uma das poucas constituições existentes na década de 1820 no mundo, entre 1820 e 1830. Nessa época, na Europa, estava se lutando para que não existissem constituições. Nossa. Então os reis absolutistas, os reis do velho regime na Europa, viam Dom Pedro um louco de ceder parte do seu poder e dividi-lo com o seu povo. Então a gente tem uma coisa revolucionária para a época, que é uma divisão, com base no pensamento iluminista, na divisão dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Tudo isso não existia antigamente. Então você tem esses poderes delimitados, quer dizer, não existia no Brasil, né? Na França, nos Estados Unidos já vai ter. Em alguns outros países também que adotaram a Constituição. Então você vai ter a delimitação e até onde cada um desses poderes pode ir. Só que o Dom Pedro ele cria esse Conselho de Estado, e o Dom Pedro eles criam um quarto poder, que é o tal do poder moderador, que eles reúnem tudo que estava na Constituição de 23, que era direito do imperador, e coloca tudo nesse poder. E ainda acrescenta alguns, como a inviolabilidade do soberano, ou seja, a figura dele era inviolável, você não podia falar mal do soberano, tinha uma certa... Então tinha essa questão dos três poderes, e um quarto. Mas esse quarto poder basicamente era também para deixar o imperador ainda acima continuando sendo o imperador. De certa forma, sim, ao mesmo tempo que respeitava a Constituição. De acréscimo maior nesse poder moderador estava o que não previa na Constituição de 23, era o imperador ter direito de fechar a Assembleia.
Então ele podia mandar dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. Todo o resto já estava previsto, porque a gente tinha uma coisa meio complicada. O imperador do Brasil era o chefe do executivo. Ele podia, era quase o presidente da República, ele podia escolher os seus ministros, sem que esses ministros necessariamente tivessem maioria no Congresso. Então muita coisa do que era decidido no governo, às vezes não passava pela Câmara, porque esses ministros eram uma escolha pessoal do imperador e não tinha amparo esse governo no Congresso. Então não passava muitas leis. Aí o que o imperador fazia? Ele fechava o Congresso, convocava novas eleições, entregava essas eleições para esse governo, e na base da falcatrua, muitas vezes eles conseguiam. Teve uma eleição chamada, em 1840, teve uma eleição chamada eleição do cacete, porque eles batiam nas pessoas para elas não votarem ou votarem em quem eles queriam. Deles, né? Claro. Então, assim, houve muita roubalheira ao longo de todos os anos, e até chegar na República, a República Velha também não foi uma coisa sossegada. A gente tem um longo período aí de eleitoral até chegar no que a gente tem hoje, que é mais seguro do que foi na época do Império, por exemplo. E é muito interessante porque a gente tem, né, a Constituição antes da República nascer, vamos assim dizer. Será que 60 anos. A gente pode dizer que essa imersão, né, dos republicanos na sociedade pode ter sido também causada por algumas coisas que eles não concordavam na Constituição feita pela monarquia? Muitas coisas. Uma delas, por exemplo, era a centralização do poder na mão do executivo. Então, por exemplo, você era o gabinete de ministros ou o próprio imperador quem escolhia os governadores das províncias. As províncias, elas não tinham eleição para o que seria equivalente hoje a governador do estado. O governador era indicado pelo poder moderador, pelo Executivo Nacional. Então vinha deles essa indicação. E isso fazia com que essas elites se ressentissem, porque elas não conseguiam dominar o seu próprio território totalmente. Então aí começa a ideia da federalização do Brasil. Isso ainda na época dele. Em 29, 30, 31, começa um grande movimento para tentar que essas províncias tivessem mais direitos. Isso vai desaguar durante várias crises no próprio segundo reinado e vai ser um dos motivos da proclamação da República, essa questão da federalização, das elites terem mais poderes locais. Bacana, que interessante a gente ter essas visões diferentes, né, sobre diferentes acontecimentos da história também. E uma coisa que eu acho que chama muita atenção quando a gente fala de Brasil Império, e também muitas pessoas até perguntam e comentam a respeito, é exatamente a escravidão. Como que a Constituição retratava a escravidão? Ela tinha algum adendo, alguma coisa assim, ou nem citava? Para libertação ou não? Para libertação, talvez até mesmo para o controle dos escravizados. Então, a gente tem que pensar uma coisa. Naquela época, existia, não só no Brasil, a gente não pode pensar como a gente pensa hoje em dia, né? A gente tem que pensar qual era a realidade da época, não só no Brasil, mas no mundo. Só quem participava do jogo político, quem era eleitor e era eleito, era uma elite educada e que ganhava X por ano. Era o chamado voto censitário. O eleitor ele tinha que comprovar a renda e também, dependendo da renda, ele era um tipo de eleitor. Então, eleitores paroquiais, que eram municipais, aí subindo até poder votar em senador. Era escalonado. E para ser eleito também, o senador, para você ser um senador, você tinha que apresentar uma renda muito alta. Não era qualquer um que podia se candidatar. E aí, além do mais, o cargo de senador era vitalício. Então você já tem uma elite política formada em grande parte por latifundiários e dependentes da mão de obra escravizada. Mesmo na Constituição de 1823, na Assembleia Constituinte de 1823, você não vai encontrar ninguém que vai falar um A sobre libertação dos escravizados dentro da Assembleia. Você vai ter uma voz totalmente dissonante, que é do José Bonifácio, que vai estar pregando sozinho no deserto dentro da Assembleia. Ele não ouve. É um contra muitos. É um contra muitos. E mesmo nessa Constituinte de 23, há muita celeuma a respeito se o negro liberto podia ter direito à cidadania. Ou seja, cogitava-se que o negro liberto nem podia ter acesso à escola.
Isso vai modificar com a Constituição que o Dom Pedro vai entregar para o Brasil em 24. Que essa, apesar de ter vindo dessa forma de cima para baixo, não de baixo para cima, ela é mandada para todas as vilas e cidades do Brasil, quando a maioria concorda com ela, que ela é outorgada em 25 de março. Né? Tem toda ele tenta criar um respeito à ordem, vendo se todo mundo concorda com aquela Constituição e tem a concordância. Até porque também não teria muita... Tem como, né? Como você não vai concordar nesse caso? Você vai concordar, né, com o imperador, com o exército, enfim. Mas ele não fala quase da escrava, não tem... Fala-se da diferença... Então fala, por exemplo, nessa Constituição de 24, ele fala que qualquer um pode participar da educação primária, que é uma das revoluções dessa Constituição, e que vai estar presente até hoje na Constituição Nacional, é um eco dessa de 24, que é o Estado garantir a educação primária de todos os brasileiros. Isso já começa em 24. E aí coloca que os negros libertos podem ter acesso. Os negros escravizados não. Aí dependeria do senhor, do escravo, deixar ou não deixar. Então é muito complicado. Então aí se fosse para ter a aula, que tivesse aula da fazenda, com autorização do senhor de escravo. Mas só isso, desses negros poderem ter acesso à educação, já é um ganho, os libertos pelo menos, já é algum ganho para esse povo que se a gente vê, eles vão ser parte dos 90% da sociedade brasileira que não tinha acesso a esse sistema político. Os pobres, quer dizer, o negro também era pobre, geralmente, não tinha acesso, não podia votar e nem ser eleito, e as mulheres também não. E Paulo, quando a gente fala assim, obviamente não vou incluir aqui o quarto poder, né, porque era um poder bem totalmente diferente, pessoal, como você comentou, mas obviamente é que os três poderes naquela época, eles não funcionavam do jeito que hoje a gente conhece, né, com nossos senadores, ministros, enfim. Como que então era essa divisão dos três poderes? Quais eram as pessoas que participavam do executivo? Quais eram as pessoas que participavam do judiciário? Como que funcionava isso? Então, como eu falei, essa parte de eleger e ser eleito, então só uma certa elite participava como deputado e como senador. O Senado, ao contrário de hoje, ele era vitalício. E era interessante, porque assim, a província votava no seu senador. E aí chegava para o imperador uma lista tríplice. Então, o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado, pela votação na sua província. Então, por exemplo, a província de São Paulo votava em 10 pessoas e mandava para o imperador 3 nomes mais votados. O imperador retirava para o Senado, se vagasse a São Paulo, retirava para São Paulo, para o Rio, ou dessa lista tríplice, o que ele queria. E não que dentro daqueles 3 mais votados ele escolhia um. E aí esse um ia ser senador até morrer. Então, e aí uma das complicações do Dom Pedro II para conseguir a libertação dos escravos, porque para passar na Câmara dos Deputados qualquer lei e para passar no Senado, ele tem que limpar o Senado. Ele começa aos poucos a evitar colocar como senador vitalício quem era a favor da escravidão. Foi esperto. Então, nessa, o José de Alencar, do Ceará, o escritor, ele não vai ser eleito, porque ele era a favor da escravidão. 2 vezes ele é preterido pelo Dom Pedro. Então é totalmente diferente como é hoje, né? Não é porque não tem essa vitaliciedade, não tem essas outras normas. Já os outros tribunais, Tribunal Superior Eleitoral não existia, mas o Tribunal de Justiça, o Supremo, essas instituições nacionais, elas já nascem daí. Então, mesmo o Senado, com essa diferença de ser vitalício ou não, ela já tem esse embrião nessa primeira Constituição. Então, a gente ainda tem heranças dessa Constituição dentro desses poderes constituídos. Uma coisa muito interessante que está aqui na Fundação também são esses tipos de medalhas, né, que tem aqui. Você poderia explicar o que elas são exatamente? Essa daqui é uma das peças do acervo da Fundação, uma das peças mais raras que a gente tem, que é essa medalha estojo da Constituição. Ela foi feita em Paris para comemorar provavelmente os 5 anos da Constituição. Então ela deve ter chegado aqui no Brasil em 1829, 1830.
Ela foi, como eu falei, feita na França. De um lado, ela é uma caixa, na verdade, é uma medalha. Aqui é um lado dela com o rosto do Dom Pedro, fardado, com medalhas. Do outro está escrito Constituição e você tem os 2 ramos de café e de tabaco, que estão no brasão imperial. E aí você tem o disco, né? Você tem a inscrição, que traz da Constituição de 25 de março, em homenagem à outorga da Constituição de 25 de março de 1824. E dentro você tem as páginas dela. Hoje elas estão soltas, mas quando ela foi concebida, ela estava toda ligada com fios. Então você desdobrava e você tinha toda a Constituição. E o Alphonse Pélissier fez a impressão da Constituição nessas páginas redondas. O Pélissier ele é um grande artista gráfico francês da época, porque para fazer isso não é qualquer um que faz. Assim, essa impressão com clichê, tudo bonitinho, redondo, com margem, a moldura em volta e tal. Ele tem umas peças fenomenais. Uma clássica dele é a última carta da Maria Antonieta, escrita formando o perfil da rainha. Nossa, então, assim, isso daqui foi feito por quem mais entendia do ofício na França. Sim. E essas medalhas, elas foram distribuídas no Brasil e é raríssimo quem tem algum acervo que a possui com todas as páginas, porque muitas vezes você encontra as caixinhas, até com colecionador, você só encontra as caixas, não a Constituição. Então várias foram feitas, né? Não foi só Foram uma. feitas cerca de 50, 60 medalhas. Sim. E isso foi distribuído entre os deputados da época. E algumas também foram para a sede de províncias. Mas elas não... É muito raro a gente ter ela completa. Nossa, que legal. E como que isso aqui veio parar para cá? O acervo da Fundação é um dos mais ricos, assim, nessa parte, não só de Império, mas em Brasil em geral. A gente tem uma coleção de France Post fenomenal sobre o Brasil, mostrando o Brasil holandês, mas principalmente as peças do Império, elas foram adquiridas ao longo dos anos aqui pela Fundação. E um dos principais acervos foi adquirido da própria família imperial num leilão que houve em Zurique, na Suíça, na década de 1980. Então, não só essa medalha, mas outras peças que nós temos na coleção vieram do próprio acervo da família imperial. Legal. Nós somos uma das poucas instituições no estado de São Paulo que possui acervo imperial vindo da família imperial. Uhum. E essa exposição, essa mini exposição que você tinha comentado, ela vai ficar aqui de uma maneira temporária ou ela agora está aqui realmente anexada à fundação? A exposição aqui dessas 2 peças vai ficar esse ano todo, até dezembro, e vocês podem nos visitar de terça a domingo. Nossa, que bacana, gente. Então fica aí o convite para vocês conhecerem essa exposição tão rica em história. E a gente aqui da Aventuras na História vai ficando por aqui. Agradecemos muito, Paulo, pela sua participação. Eu que agradeço por receber vocês de novo aqui. Bom, e se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando as redes sociais oficiais da Aventuras na História, assim como o nosso site oficial. E, claro, continue também acompanhando o canal oficial do Paulo Resulti no YouTube. Até mais!